desde o início da semana, que nós estamos falando sobre uma verdadeira agressão, assédio moral contra mulheres servidoras públicas do município de Itabaiana. Em pleno século XXI, eu pensei que isso não acontecia. Como explicar margaridas, que estão sendo assediadas no seu trabalho e perseguidas apenas pelo fato de ser mulher? Como explicar isso em pleno século XXI? Agora, Alex Entrevista. Eu já estou na linha com a doutora Valdilene. Doutora Valdilene, bom dia. É um prazer falar com a senhora aqui no programa Jornal da Capital. Eu sou Alex Henrique, a senhora está ao vivo pela 101,7. Doutora Valdilene, como explicar em pleno século XXI mulheres que ainda sofrem agressão psicológica no trabalho? Doutora, bom dia. Bom dia, Alex Henrique. Bom dia, senhoras ouvintes, senhores ouvintes da Jornal da Capital. Uma satisfação estar aqui falando com você. Muito obrigado pelo espaço. Mas, infelizmente, sabe, Alex, os crimes contra as mulheres, eles são os crimes mais constantes que nós vemos na nossa sociedade. São os crimes mais tolerados pela sociedade. E quando você fala nas relações de trabalho, que não ficam fora, né? Porque esses crimes começam desde o seio familiar. Uhum. A gente está aí falando, né, da violência de gênero. Quando a gente fala violência de gênero, é aquela violência que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher. Não é a violência que a mulher sofre em comum com o homem. É a violência urbana, do assalto, né? Das coisas que acontecem no mundo, no dia a dia, que tanto os homens e as mulheres são passíveis de sofrer. Mas existe um tipo de crime que é praticado especificamente por conta do gênero, por conta da vulnerabilidade que a mulher passa a ter no nosso meio social, por conta da criação, da cultura patriarcal e machista, que coloca a mulher como um ser inferior ao homem, né? Então as mulheres ficam muito mais vulnerabilizadas. E nas relações de trabalho, isso não é diferente. Muitas vezes um assédio sexual, ele termina num assédio moral, né? O fato daquele superior, daquele chefe, ter intuitos sexuais com determinada subordinada e de não ser correspondido, pode passar a acontecer o assédio moral, né? Isso a gente vê muito na rede, na televisão, a gente vê notícia disso todo dia. Então, assim, é uma relação de trabalho que precisa estar sempre sob o olhar da justiça. E o que eu recomendo a essas mulheres, elas estão sendo assediadas, independente de qualquer coisa, né? Uhum. É errado. Se é pelo fato de ser mulher ou não, é errado, não é correto, e isso tem que ser denunciado. Porque a pessoa não pode... Todo mundo precisa trabalhar hoje para sobreviver, e a pessoa não pode estar no ambiente de trabalho vivendo desse jeito. Então, precisa ser denunciado, sobretudo precisa ser denunciado. Pois é. Agora exatamente às 8 horas e mais 11 minutinhos, 8h11, quando eu converso com a doutora Valdilene, ela que conversa conosco sobre essa questão que já discutimos durante toda a semana. Mas, doutora, como explicar o comportamento de um homem que, por ser o superior daquela mulher, por ser o superior, tanto na família, no seio da família, como a senhora mesmo disse, como também no trabalho? Como explicar um comportamento como esse de homens, hein, doutora? O erro já está aí, né? A nossa criação sexista que coloca a mulher como um ser inferior. Uhum. Então, na família, né, que a lei já diz, não existe uma hierarquia entre homem e mulher, não existe mais cabeça da família, não existe quem manda, né? Isso em relação de trabalho, existe superior, existe quem manda, né? Mas em relação de família, não. Mas, infelizmente, nós temos esse problema nessa educação ainda sexista que ensina meninos, insere os meninos desde cedo na violência e coloca na cabeça dele que eles são superiores às meninas e adestra as meninas a aguentarem todo tipo de abuso. Então, essa conjuntura da nossa cultura, aliada à falta de caráter de certos homens, porque a gente tem que saber que os homens não são todos iguais. Então, não são todos os homens que são assediadores, não são todos os homens que são agressores, não são todos os homens que são estupradores.
Não são todos os homens que são importunadores. Então, se um pode não ser, todos os outros poderão não ser também. Então, existe uma questão também de falta de caráter no comportamento, na conduta, né? Falta de ética, falta de moral, né? Então, é isso que acontece muitas vezes, né? A regra é essa. E a importunação moral e sexual pode acontecer tanto contra homem, tanto contra mulher, mas a gente sabe que os processos, os crimes de cunho sexual, eles acontecem em sua grandíssima maioria contra a mulher. Né? Contra a mulher, sem dúvida nenhuma. Um homem pode ser importunado na rua? Pode. Um homem pode ser estuprado? Pode. Um homem pode ser assediado sexualmente? Pode. Mas quantos casos desses a gente vê? Né? A gente não vê esses casos. A gente vê todo dia, ao contrário. Um homem pode ser agredido em casa pela esposa, pela namorada? Pode. Um homem pode ser morto pela mulher, pela namorada, companheira? Pode. Mas quantas vezes a gente sabe desses casos? Não é uma constante que precise se fazer uma linha de política pública, de lei, de rede, né, para proteção às vítimas. Então, já com a mulher, é o dia a dia da mulher. A mulher nasce, né, já vulnerabilizada. Eu duvido que uma mulher diga: eu nunca sofri importunação sexual na minha vida. Eu nunca passei por uma rua e nunca fui desrespeitada, ou no ônibus, né, ou na praça, ou na igreja, ou na rua, qualquer lugar que nós andemos, a gente vive nessa iminência. Não importa a idade, não importa a aparência, não importa a beleza, não importa o gênero, não importa a classe social, não importa a religião. O respeito é inexistente. Então, toda vez é isso que eu falo. A gente precisa educar os homens para respeitar as mulheres, porque se os homens respeitassem as mulheres, todos eles, a gente não existiria homem que estuprasse, não existiria homem que importunasse, né, que assediasse, que agredisse, né, que matasse. Então, o que a gente precisa é fazer uma desconstrução na nossa forma de educar essas crianças, desde ser familiar, passando pela escola, por toda a sociedade, pelas igrejas, por toda a estrutura, né? E parar de tolerar a violência contra a mulher, parar de questionar as palavras das vítimas, que é o que se faz demais, né? O que mais a gente vê. Ah, mas será que foi mesmo? Com que roupa ela estava? Ela quer aparecer, quer ganhar dinheiro, é sempre assim, mesmo vendo muitas vezes, como nós tivemos casos aí na mídia, vendo a agressão em vídeo, o povo ainda questiona, né, a palavra da vítima, mesmo tendo prova. Então, assim, é uma vida muito sofrida das mulheres, e nós mulheres temos direito de viver sem violência. E a gente tem que trabalhar para isso, todo mundo. Precisamos da ajuda dos homens também para isso. Verdade. Agora exatamente às 8h15, 8h15. Doutora Valdilene, há como evitar, doutora, isso? Como a mulher deve evitar isso? Há como ela trabalhar para evitar que isso aconteça, para que possamos sonhar com um mundo que isso não tenha? Olha, a prevenção é feita não só pela mulher, a prevenção é feita por todas as pessoas. Porque a conduta é praticada pelo homem. Então, a mulher vai fazer o quê? Vai se enclausurar, não vai poder sair de casa, não vai poder viver, porque se assédio, se estupro acontecem mais dentro de casa, pessoas da família, pessoas conhecidas. Então, assim, é uma coisa que a conduta que tem que ser revista é do criminoso, é do homem que pratica. Nós precisamos educar melhor os nossos meninos. A prevenção é através da educação. A via principal, né, para prevenir tudo isso é a educação modificada para os meninos. Os meninos precisam entender que para ser homem não precisa exercer poder sobre a mulher, para ser homem não precisa ser agressivo e violento, para ser homem não precisa ser promíscuo, adúltero, canalha. Todas essas condutas a gente tem que ensinar os meninos a não praticar. E é isso que eu estou falando. Quando a gente fala nesse tipo de crime, qualquer crime contra a mulher, a gente tem que estar sempre buscando a ajuda dos homens que não praticam, porque não basta não praticar. Você tem também que ser contra quem pratica a conduta. E não é só aquele que você não conhece, não. É um filho, é um sobrinho, é um irmão, é um pai, sabe? É uma pessoa da sua família, um amigo que você sabe que faz isso, que você tem que dizer: não, rapaz, não é assim não, sabe? Não, meu pai, tem que tratar melhor minha mãe. Não, meu filho, você tem que tratar melhor sua esposa. Não, meu amigo, respeite a moça que está no bar trabalhando. Respeite
a moça que está no ônibus. Então a gente precisa, sobretudo, dessa participação masculina também, porque se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. A gente não pode resolver isso sozinha. Você está entendendo? Então, não é a conduta da vítima que justifica crime. Não é a conduta da vítima. Ah, mas a mulher estava bêbada. Sim, ela não pode beber, nós temos liberdade. E se a pessoa estava bêbada, ela estava mais vulnerável ainda. É um motivo para o crime ser pior, né? É uma forma do crime ser qualificado pior porque a pessoa estava mais vulnerável ainda. Então a questão é essa, sabe? É através da educação, a via principal para mudar isso aí. O assédio moral, ele desestabiliza qualquer pessoa, assédio sexual no trabalho desestabiliza a parte psicológica. A pessoa pode sofrer de vários problemas, depressão, síndrome do pânico, a pessoa pode ficar com tendência suicida, né? A pessoa pode desenvolver vários tipos de doenças no âmbito psicológico que reverberam para o corpo, tornando até aquela pessoa incapaz de desenvolver, até de chegar no ambiente de trabalho e começar a passar mal, sentir pânico, como a gente sabe de vários casos que já aconteceram. Da pessoa não conseguir adentrar no ambiente de trabalho de tanto terror que sofre. Então, uma pessoa que comanda ou que lidera qualquer equipe que age desse jeito precisa ser urgente e severamente punida. Por isso que a Justiça do Trabalho está aí, né? O Ministério Público do Trabalho está aí, e essas denúncias precisam ser feitas. Chega de calar. Né? Toda vez eu digo, olha, ser mulher ainda é sentir medo. A gente tem medo porque o mundo é muito mais perigoso para as mulheres. Mas nunca mais vai ser se calar. A gente tem que denunciar, tem que expor esses assediadores, esses abusadores, estupradores, agressores de mulher. Porque, de regra, socialmente falando, eles têm uma outra cara. Eles posam de cidadão de bens, de homens de família, de até homens religiosos, né? Homens de Deus. Verdade. Enquanto a outra face demoníaca deles, só quem conhece são as vítimas. Infelizmente. 8 horas e 19 minutinhos, 8h19. Doutora Valdilene, veja só. Eu nunca imaginei que em pleno século XXI eu iria ouvir, doutora Valdilene, relatos como esses. E gostaria de que a senhora também ouvisse para que depois pudéssemos comentar. Veja o que disse uma servidora pública aqui do município de Itabaiana, mas essa é apenas uma de mais de 10 depoimentos de servidores, de mulheres, só mulheres, que eu recebi que passam esse tipo de constrangimento, esse tipo de situação na garagem da prefeitura, a garagem da limpeza aqui do município de Itabaiana. Vamos ouvir. Relato pessoal de uma funcionária de Itabaiana, convocada no concurso 2020, eu trabalho na prefeitura de Itabaiana há aproximadamente 6 meses e eu queria relatar algo que aconteceu comigo, um episódio que me deixou um pouco marcada. Eu não lembro exatamente o dia, nem o mês, sei que foi logo no início. E aí, na minha turma, isso era próximo a um feriado, não lembro também qual feriado, não me recordo. E aí, logo após a pausa pro lanche, a gente tava trabalhando normal. O fiscal geral, ele encostou a moto dele, não desceu, continuou. E aí a gente estava assim, um grupo com quem eu trabalho, conversando, inclusive eu, e a gente estava marcando de ir pra garagem. Só que de início, íamos somente o pessoal que trabalhava nessa turma. E após algum tempo de conversa, foi feito o convite, não por minha parte, certo? Até porque eu não tinha amizade não de forma alguma. Eu convivia com esse cidadão de forma pacífica. Gentilezas, bom dia, coisas por educação, certo? E aí, de alguma forma, entraram na questão de quem iria para a barragem, que era um passeio que a gente tava marcando de ir. E eu falei que iria, que se os outros fossem, iria. Se os outros fossem, eu iria. Aí, após isso, ele fez um comentário do tipo: vou te ver de biquíni, vim desfilando até mim. Aí eu respondi assim: não gosto de tomar banho na barragem, não. Não me sinto à vontade. E depois ele disse assim: já não vai tomar banho, mas você pode ir de biquíni, com a parte de cima do biquinizinho, não sei o que. Aí os que estavam em volta deram risada e eu fiquei constrangida. E voltei a dizer que
não iria usar o biquíni porque não me sentia bem. Quando na verdade o que eu queria dizer era que não me sentiria bem de que ele me visse de biquíni. Até porque não é novidade nenhuma pra ninguém as fofocas que chegam desses casos de tentativa de dar em cima, não sei o que, mas até então nunca tinha acontecido comigo dessa forma. Nisso eu me senti, assim, um pouco acuada, porque os outros que estavam em volta acharam graça da situação, e eu fiquei me sentindo constrangida. Em seguida, eu saí, não falei nada a ninguém, não respondi e fui trabalhar. Só que isso, até hoje, fica guardado na minha memória. A forma como ele olhou para o meu corpo, a forma como ele deu a risada, as gargalhadas ficam guardadas de uma forma que não se pode explicar. E aí eu queria, assim, aproveitar que estou aqui para fazer um apelo para quem estiver ouvindo, para as meninas funcionárias, ex-funcionárias que já sofreram, já passaram por situações parecidas ou situações ainda piores. Não se calem. Se a gente está encontrando uma forma de falar, de ser ouvida, finalmente ouvida, depois de tanto tempo, sem poder soltar a nossa voz, denuncie. É muito importante. É muito importante. Pois é, quer dizer, o superior dela na garagem, que tem outros relatos que eu inclusive já passava aqui durante a semana, do superior parar a moto e dizer, suba aqui que eu vou levar pra garagem. No meio do caminho desvia, não era para você tá indo para não, vamos ali, não, a menina precisou descer da moto, enfim, são agressões como essas, quer dizer, que ficam marcado na mente e na memória da servidora, da mulher, né, doutora? Olha, sem dúvida nenhuma, são coisas constrangedoras, porque eu vou logo esclarecer, porque sempre aparece um inocente para dizer, e eu não posso mais paquerar mulher nenhuma. Pode. Você é uma pessoa livre, ela é uma pessoa livre, você pode paquerar, sim. Agora, paquera é uma via de mão dupla. Quando você encontra receptividade e abertura. Então, na dúvida, não aborde. Na dúvida, não diga nada. Na dúvida, não paquere. E quando a pessoa vai paquerar outra, a pessoa tem que ir com decência. Não é com coisas, não são com palavras que constrangem, não são palavras imorais que vai se paquerar ninguém. Então, para esclarecer, um chefe, um professor, uma pessoa que é superior hierarquicamente no trabalho, pode sim paquerar alguém, né, que esteja num nível hierárquico menor que ele, se ele perceber que existe uma receptividade. Mas, minimamente, se ele tem dúvida, ele não aborde. Agora, vamos para essas abordagens, que são abordagens de homens asquerosos, são geralmente homens casados que não se respeitam, não respeitam nem a própria família, né? São coisas que constrangem, que humilham, e você vê que ainda tem a equipe do passapano, dos puxadores de saco, ou dos sem caráter iguais a ele, que acham graça. Né? E aí o constrangimento fica muito maior. O artigo 216A do Código Penal traz muito claro o que é assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, o assédio, ele sempre tem a ver com a relação de ascendência, hierarquia, né? De alguém que está acima da vítima. Pode ser um professor, pode ser um chefe, pode ser um diretor, né? Alguém que comande. Então, nesse caso, a pessoa tira proveito dessa função superior para fazer com que o outro aceite o que ele quer, com intuito sexual. E se a pessoa der um retorno negativo? Porque a resposta ou não, gente, pode ser explícito pela boca, a pessoa dizer não quero, e a pessoa pode demonstrar que não quer. E esses não tem que ser entendido. Não é não. Entendeu? Aquelas frases canalhas de homem sem caráter, que não existe mulher difícil, existe cantada maldada, isso é coisa do passado. Isso é coisa de moleque. Quando a gente vê um homem com uma frase dessa, já sabe que ele é moleque. Né? Então, o que é que eu recomendo a essas mulheres? Como ela bem disse na gravação. Se tem mais alguma que sofreu isso, procure prestar boletim de ocorrência, procure vocês aí, né? Que a imprensa tem essa obrigação de informar, né? E tem a obrigação de entreter, mas também tem a obrigação de informar, trazer essa possibilidade
juntar essas vítimas, podem ser juntadas até por aí mesmo, né? Procurar, e várias delas para reforçar mesmo o time, para saber que é um abusador, que é um assediador, quanto mais, que precisa ser punido, precisa, sobretudo, trabalhar para ver se ele consegue criar um caráter, né? Então, precisa passar, talvez, quem sabe, né, por uma ressocialização para aprender a ser gente mesmo de verdade, a ser um ser humano. Então, essas pessoas podem tentar se juntar, e hoje em dia, gente, todo mundo tem um telefone, que grava a voz, que filma. O que é que eu digo a essas mulheres? Baixe um aplicativo no seu telefone, daqueles que gravam a ligação telefônica, né? Tenha sempre um aplicativo no seu telefone. Qualquer mulher, independente da sua profissão, da sua vida, tem esse aplicativo. Nunca se sabe. De repente você precisa de uma ligação que você recebeu gravada e está lá. Então você vai lá no Play Store, baixa um aplicativo que grava a ligação telefônica, deixa lá, faz um testezinho para ver se está funcionando. Você pode fazer uma gravação no seu telefone quando esse cara estiver falando, pode pedir para alguém filmar, você mesmo pode filmar. Tem que constituir prova contra esses canalhas. Esses canalhas precisam ser expostos, porque muitas vezes a sanção social, ela é muito mais contundente e relevante do que a sanção judicial. Não dizendo que a sanção judicial não tem que vir sim. Quem comete crime é quem viola a lei. Então quem viola a lei é criminoso. Assediador sexual é criminoso. A gente precisa parar de aliviar a barra desses homens que assediam mulheres, que agridem mulheres. São criminosos, sim. E todo criminoso precisa pagar sua dívida com a sociedade. Então, eu digo a essas mulheres aí, não se calem, denunciem, procurem se juntar, né? Já que tem esse meio que você abriu aí, delas possibilitou que elas procurem vocês aí, né? No Jornal da Capital aí, e conversem, procurem, denunciem, façam mesmo o que deve ser feito. Não se calem. Se vê uma colega sofrendo, e você, homem, que vê um colega fazer uma gracinha, uma palhaçada dessa, minimamente, se respeite e não ria. Pense que aquela mulher poderia ser sua irmã, sua filha, sua esposa, né? Não ria, e se tiver possibilidade, converse com ele depois. Rapaz, não é assim que se faz, não. Isso não é comportamento de homem, né? Tenha postura e faça jus ao cargo que você exerce. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. A mudança, né, desses comportamentos não são feitos só pelas atitudes das mulheres, mas, sobretudo, pelo comportamento, né, dos agressores, dos criminosos que praticam essa conduta, e dos homens que não são agressores e não são criminosos, mas que pactuam no momento que se calam. Verdade. Para a senhora ter uma ideia, doutora, graças a Deus que Itabaiana nós já temos aí cerca de 4 boletins de ocorrência que foram registrados, e temos depoimentos de mais de 10 funcionárias, depoimentos porque irão entrar inclusive com um processo coletivo, já que várias margaridas estariam sofrendo esse tipo de agressão. Parabéns inclusive a essas mulheres, né, doutora? Parabéns para elas, força, coragem, nada é fácil. As pessoas pensam que, prestou o boletim de ocorrência, está tudo resolvido. Não é assim, né? Quando você presta o boletim de ocorrência denunciando um criminoso, um assédio, uma importunação, uma violência de qualquer tipo, um estupro, né? Uma violência doméstica, você começa por um outro processo, né? Porque não é fácil. Nós também temos a revitimização, a violência institucional, que acontece às vezes dentro das próprias instituições que as mulheres buscam ajuda. Mas o que eu digo a vocês é que não é fácil de fazer só ter miojo, mas vocês não podem calar. Não podem calar. Procurem ajuda, se quiserem orientação, inclusive nós temos o Instituto Ressurgir. Eu quero pedir autorização a você. Fica à vontade, doutor. Para dizer o telefone do Instituto. Fica à vontade. Então, por isso, inclusive, que eu gostaria também, sabe, de aqui ao vivo, pedir à senhora apoio também nesse caso, para que possamos também apoiar ainda mais essas mulheres. Eu, não sei se a senhora sabe, eu sou radialista, também sou vereador aqui no município de Itabaiana, e estou nessa causa com essas mulheres, defendendo essas mulheres, e gostaria de aqui em público também pedir o apoio da senhora e do Instituto. Sem dúvida nenhuma. Qualquer orientação jurídica que o nosso Instituto, nós damos informações, orientações, fazemos encaminhamento, e desde já eu digo, o ideal é que essas mulheres tenham uma assessoria jurídica, né, para que todo o processo seja direcionado da forma mais correta e fechada, que não deixe brecha para esse assediador fugir, para ele
pegar o caminho né? Pegar uma brechinha e poder escapar de cumprir, de pagar os crimes que ele está cometendo, né? Quem quer que seja essa pessoa. Então, processo criminal precisa de provas, precisa de testemunhas, as provas podem ser testemunhais, pode ser, como eu falei, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser as próprias vítimas falando, então tem que ter um arcabouço probatório, né? Para que que haja uma condenação. E o telefone do Ressurgir para qualquer informação é 799-8852-1850. 98852-1850. E a gente está lá à disposição para orientar, para encaminhar e fortalecer essas mulheres. Força, coragem, fé. A gente não pode mais ficar lá. Pleno século XXI. As mulheres não podem ser vistas mais como coisa, objeto ou extensão do patrimônio de homem. Nós não somos acessórios, nós somos seres humanos, nós temos direitos humanos e vamos fazê-los valer. Obrigado. Doutora Valdilene, querida, obrigado pela sua participação, pela sua orientação, pela sua colaboração aqui com esse programa. Que Deus continue te abençoando. Parabéns pelo lindo trabalho que a senhora desenvolve aí na defesa da mulher, no empoderamento da mulher. E conte sempre comigo, conte sempre com esse programa, conte sempre com essa emissora. Deus abençoe e obrigado, viu?